Meu filho mais velho começou a andar durante o sono quando tinha cerca de 8 anos. Eu já tinha ouvido falar de crianças que passam por fases assim, então, a princípio, não fiquei muito preocupada. Era apenas uma daquelas coisas um pouco inquietante, claro, mas nada que me fizesse pensar demais. Sou uma pessoa que dorme leve, então nenhum dos meus filhos jamais conseguiu andar pela casa à noite sem que eu soubesse. Na verdade, foi assim que descobri o hábito do meu filho. Na maioria das noites eu acordava e o encontrava parado do lado de fora do meu quarto, balançando levemente sobre os calcanhares e mudando o peso de um pé para o outro. Seus olhos ficavam abertos, mas não enxergavam nada. Essa era a parte que sempre me assustava. Para quem já conviveu com um sonâmbulo, sabe exatamente do que estou falando. O olhar dele passava direto por mim, vazio e distante, como se estivesse focando em algo além, algo que eu não conseguia ver. Sempre foi extremamente estranho, e eu nunca me acostumei completamente a encontrá-lo assim. Às vezes ele murmurava baixinho palavras suaves e arrastadas demais para serem compreendidas. Outras vezes ele simplesmente ficava ali parado, respirando de forma lenta e constante, o que de alguma maneira tornava tudo ainda pior. Eu sempre o conduzia gentilmente de volta para a cama, sussurrando seu nome e dizendo que estava tudo bem. Ele, porém, nunca parecia se lembrar de nada pela manhã. As coisas pioraram alguns meses depois que percebi que ele era sonâmbulo. Certa noite acordei com um som rítmico de batidas. Parecia o barulho de gotas de água pingando repetidamente em uma janela, só que não estava chovendo lá fora. O som era suave, quase baixo o suficiente para não me acordar. A princípio pensei que fizesse parte de um sonho, algum ruído distante que meu cérebro meio adormecido interpretou errado. Mas enquanto eu estava deitada, o som continuava constante e deliberado. Não era algo esporádico, como a chuva. Acontecia em intervalos regulares e sempre no mesmo volume. Continuei ouvindo e tentando descobrir o que poderia ser. Não era a casa assentando, nem o vento lá fora. Era preciso de mais. Quando percebi que o som não ia parar, aceitei, a contragosto, que teria que lidar com isso. Sentei-me e olhei para a porta, de onde o barulho vinha. Meu marido dormia profundamente, e eu não queria incomodá-lo. Devo mencionar que eu não estava com medo, apenas curiosa. Caso contrário, provavelmente o teria acordado. De qualquer forma, levantei-me da cama para investigar. Quando entrei no corredor, vi meu filho de frente para a parede, batendo sua testa levemente contra ela em toques lentos e ritmados. Seus dedos roçavam suavemente a parede no mesmo ritmo das batidas da testa, como se estivesse tentando atravessá-la. Lembro-me de chamar seu nome, com minha voz mal passando de um sussurro. Ele não reagiu, apenas continuou pressionando a cabeça para frente, batendo de forma estranhamente metódica, como se estivesse testando algo, como se estivesse tentando atravessar. Dei um passo à frente, mas bem quando estava prestes a intervir, hesitei. Estendi a mão gentilmente e a coloquei em seu ombro, sacudindo-o apenas o suficiente para tirá-lo do transe em que estava. Ele piscou, deu um passo para trás e, como se nada tivesse acontecido, deixou que eu o levasse de volta para a cama. Ele nunca mencionou isso pela manhã. Isso aconteceu algumas vezes mais, mas, para ser honesta, foi algo bem esporádico. Imaginei que fosse apenas outro hábito estranho de sonâmbulos. Talvez fosse uma resposta do subconsciente à parede estar ali, um senso interno de espaço que sua mente adormecida não tinha contabilizado. Eventualmente ele superou isso. O sonambulismo parou, e aquele olhar vazio no corredor se tornou apenas uma lembrança estranha que eu acabei deixando de lado. Ou pelo menos, até que meu filho mais novo começou a fazer exatamente a mesma coisa anos depois. A princípio não dei muita importância. Crianças passam por fases e alguns comportamentos se repetem. Foi apenas muito curioso que os dois tenham começado a andar durante o sono na mesma idade. Mas, de novo, nada muito incomum. Genética é uma coisa fascinante. Com o tempo, porém,
comecei a notar os pequenos detalhes, as coisas que me deixavam cada vez mais preocupada. Não era apenas o fato de ele andar dormindo, era a maneira como ele fazia isso. Ele ficava parado no corredor, mudando de um pé para o outro com seus olhos abertos, mas desfocados. Ele se movia do mesmo jeito que meu filho mais velho, com aquele ritmo lento e estranho. Era perturbador. Parecia que eu estava revivendo a memória de assistir meu filho mais velho fazer exatamente a mesma coisa anos antes. E para ajudar, ficou ainda pior. Certa noite acordei com aquele mesmo som de batidas. Eu já sabia o que encontraria antes mesmo de entrar no corredor, e estava certa. Lá estava ele, com a testa pressionada contra o exato mesmo ponto, batendo contra a parede como se tentasse atravessar algo que não estava lá. O comportamento era idêntico ao do meu filho mais velho, desde as batidas na testa até a forma como seus dedos roçavam a parede. Chamei seu nome, e nada. Toquei seu ombro e também nenhuma reação. E foi aí que me dei conta. Ele nunca tinha visto o irmão mais velho andar dormindo. Pelo menos, não que eu soubesse. O irmão dele não fazia isso há anos. Não havia razão para ele reproduzir exatamente o mesmo comportamento. Não sei porquê, mas essa constatação me deixou enjoada. Depois de insistir um pouco, finalmente consegui tirá-lo do transe. O levei de volta para a cama e o cobri, como já havia feito tantas vezes antes, tentando me convencer de que era apenas uma daquelas coisas inexplicáveis. E então, assim como o irmão, ele superou isso. Sem mais sonambulismo, sem mais batidas e sem lembranças disso. Por anos não pensei mais no assunto. Na verdade, eu o tinha esquecido completamente. Mas há um motivo para eu estar escrevendo isso agora. Meus filhos estão na faculdade e a casa está muito mais silenciosa do que estou acostumada. Para ocupar o tempo, meu marido e eu decidimos reformá-la. Ao retirar as placas autocolantes antigas da parede, percebemos algo por baixo. Era um espelho antigo, coberto por alguma razão. E então percebi que o espelho estava exatamente no mesmo ponto onde meus filhos batiam a cabeça. Eles nunca poderiam saber que havia um espelho ali, mas de alguma forma, eles sabiam. Joguei o espelho fora imediatamente e até hoje ainda não consigo entender o que aconteceu. Nunca me senti desconfortável ao pedalar na floresta. Gosto da sensação de estar em contato com a natureza, longe do barulho da cidade e com a tranquilidade de que por algumas horas somos apenas o caminho e eu. Mas há momentos em que essa paz se rompe, quando algo no ambiente muda e faz com que o corpo inteiro fique em alerta. Não é algo que possa ser explicado com lógica, é apenas uma sensação, um aviso silencioso. E naquela noite, no meio do parque, aprendi a não ignorá-lo. Isso aconteceu há alguns anos. Meu amigo Martins e eu havíamos planejado uma trilha em um parque nacional localizado aqui no sul. Era um lugar incrível, com caminhos de terra, áreas arborizadas e morros que se estendiam até onde a vista alcançava. Queríamos aproveitar a tarde para explorar o máximo possível. Então chegamos cedo e seguimos sem pressa, apreciando a paisagem. A ideia era voltar antes do anoitecer, mas como sempre, nos descuidamos e nos distraímos mais do que o planejado. Não é que tenhamos subestimado o trajeto, mas em determinado ponto paramos para descansar e o tempo passou sem percebermos. Quando nos demos conta, o sol já estava se pondo. A luz entre as árvores ficava mais fraca e a temperatura começava a cair. No início não nos preocupamos muito, pois já conhecíamos o caminho de volta e mesmo que escurecesse tínhamos lanternas nas bicicletas. Mas na natureza as coisas nem sempre saem como esperado. Estávamos pedalando sem problemas quando de repente ouvimos um som que nos arrepiou por inteiro, o choro de um bebê. Ficamos travados no mesmo instante. Era impossível confundir com outra coisa. Era um choro forte e desesperado,
como se a criança estivesse em perigo. Nos olhamos, confusos, porque naquele lugar não deveria haver ninguém, muito menos um bebê. Mas o som continuava ali entre as árvores, vindo de perto. Martins e eu ficamos em silêncio por um momento, apenas nos encarando. Foi ele quem falou primeiro, sugerindo que talvez alguém tivesse abandonado a criança, que talvez alguém estivesse em perigo e precisasse de ajuda. Não posso negar que hesitei. Tudo em meu corpo dizia que havia algo errado, que aquele som não deveria estar ali. Mas e se fosse real? E se houvesse mesmo um bebê perdido no meio do mato, esperando ser resgatado? Sabemos do que um ser humano é capaz, e não seria a primeira vez que algo assim aconteceria, então não podíamos simplesmente ignorar e continuar pedalando como se nada tivesse acontecido. Decidimos nos aproximar e quanto mais nos aprofundávamos entre as árvores, mais forte o som ficava. Não conseguíamos ver nada, apenas o chão coberto de galhos secos e a escuridão da floresta cada vez mais densa. O ar parecia pesado e carregado de algo que não sabíamos explicar, mas continuamos. Foi então que algo nos atingiu como um balde de água fria. De um segundo para o outro, o choro cessou completamente. Ficamos imóveis, ouvindo o silêncio ao nosso redor. Tudo parecia estranho, como se a floresta inteira tivesse parado de respirar. Não havia vento, não se ouviam grilos ou animais se movendo na vegetação. Nada. Era apenas o som da nossa respiração e o peso de um medo crescente. Foi então que, de repente, o choro recomeçou, mas dessa vez vinha a poucos metros de nós. E foi aí que descobrimos algo perturbador. A poucos passos de distância, entre o mato, havia uma mulher. Ela nos observava fixamente, com uma expressão ansiosa. Mas o mais aterrorizante era o que ela fazia. Em vez de falar, de sua boca saía o mesmo choro de bebê que havíamos seguido até ali. Minhas pernas travaram e não conseguia me mover. Não conseguia fazer nada além de olhar para aquela mulher enquanto sua garganta emitia aquele som bizarro. Era um choro que parecia o de uma criança pequena, mas que agora sabíamos que não era real. Ela nos enganou. Nos atraiu até ali como se fôssemos animais caindo em uma armadilha. Martins reagiu antes de mim. Ele me puxou pelo braço e sussurrou algo, mas mal consegui ouvir. A única coisa que pude fazer foi ver aquela mulher, ainda com aquele sorriso no rosto, começar a se levantar entre os galhos. Seu vestido estava imundo, cheio de fezes, um aviso claro de que estávamos diante de algo muito maligno. E então, de repente, ela correu em nossa direção. Não pensei em mais nada. Meu instinto se ativou no mesmo instante e saí correndo para minha bicicleta. Mesmo assim, minhas pernas tremiam tanto que mal consegui subir nela, enquanto Martins já pedalava como um louco. Pude ouvir seus gritos e, atrás de nós, o som de passos pesados sobre as pedras. Não olhei para trás, pois não queria ver o quão perto aquela mulher estava. Não queria nem saber se ela estava nos alcançando, apenas pedalei com todas as forças, sentindo o ar frio cortar meu rosto e o caminho ficando cada vez mais estreito. Não sei por quanto tempo pedalamos sem parar, mas, em determinado momento, os sons atrás de nós desapareceram. Continuamos até que a escuridão ficou menos densa e a trilha nos levou a uma parte mais aberta do parque. Ali, completamente exaustos e com as pernas fracas, paramos para recuperar o fôlego. Foi então que encontramos aquele homem. Era um idoso, montado em seu cavalo. Ele nos olhou com uma expressão estranha, mas não pareceu surpreso com nosso estado. Devíamos parecer loucos, com a respiração ofegante, os olhos arregalados e a adrenalina ainda pulsando em nossas veias. Ele nos perguntou quase como uma bronca, o que fazíamos ali? Não conseguíamos dizer sequer uma palavra. Então, o homem apenas disse algo que nos causou um arrepio ainda pior. Vocês não deveriam estar aqui a essa hora. Há sons que chamam por vocês, mas não são o que parecem. O que existe nessa floresta? O homem suspirou, olhando para o caminho de onde viemos. Depois de um longo silêncio, respondeu:
Bruxas. Algumas se escondem de dia, outras vagam à noite. Elas enganam, brincam e zombam, mas às vezes fazem muito mais do que isso. Martins e eu nos olhamos sem dizer nada, mas a mesma pergunta estava em nossos rostos. O que vimos era uma bruxa? Perguntei. O homem assentiu sem hesitar. Elas se fazem passar por crianças, idosos, qualquer coisa que as faça se aproximarem. Mas vocês tiveram sorte. Nem sempre elas deixam ir aqueles que encontram. Engoli em seco e balancei a cabeça junto com Martins. Não sei se o homem estava apenas tentando nos assustar ainda mais, ou se tudo aquilo era verdade, mas naquele momento tudo fazia sentido. Ele nos disse para irmos embora o quanto antes, e que não parássemos até chegarmos à cidade. Mas a essa altura, ele não precisava repetir. Pedalamos sem olhar para trás, até que avistamos as primeiras luzes das casas. Não sei o que vimos naquela noite. Não sei se era uma bruxa, um espírito ou algo pior, mas sei que era algo aterrorizante. Espero que o que vou contar sirva como uma lição para aqueles que contemplam a ideia de tirar a própria vida. Vocês não fazem ideia do que espera do outro lado, aqueles que conseguem essa façanha. Os terrores que existem lá são inimagináveis, e o sofrimento nunca tem fim. Antes mesmo de ouvirem isso, peço que tirem essa ideia de suas mentes. Seja o que for que estejam passando, há uma solução, basta procurar um pouco. Vocês não querem presenciar o horror que eu vivi, mesmo que tenha sido apenas por alguns segundos ou minutos. Não consigo imaginar o que seria uma eternidade naquele lugar. Tudo aconteceu quando eu estava no colégio. Fora da escola, eu parecia um garoto normal, alegre, divertido e tudo mais. Mas dentro daquelas paredes, eu era vítima de um bullying descontrolado. Um grupo de estudantes começou a me odiar sem motivo algum, e sempre que tinham a oportunidade, me levavam para os fundos da escola para me espancar até eu não aguentar mais. Eles me ameaçavam dizendo que se eu falasse algo, o próximo seria meu irmão mais novo, que havia acabado de entrar no 5º ano. O colégio onde eu estudava tinha educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Eu não queria que nada de ruim acontecesse com meu irmão, muito menos que ele passasse pelo que eu passava, então tentei ser forte por ele. Essa era a minha única motivação, então achei que conseguiria suportar até o final, mas já estava cansado. Toda semana eu precisava explicar para minha mãe por que chegava em casa com hematomas, mentindo para que ela não se preocupasse ainda mais. Aqueles garotos pararam de me machucar no rosto para não levantar tantas suspeitas, pois também temiam as consequências. Por outro lado, eu pensava no meu irmão. Ele era tão feliz e animado que meus dias passaram a ter apenas o propósito de protegê-lo. Às vezes ele mesmo me ajudava a passar pomada nas dores e hematomas. Ele dizia que aquelas marcas não eram de um jogo brusco de futebol ou de quedas no skate, como eu falava para minha mãe. Eu apenas respondia que não se metesse nisso, que eram coisas que aconteciam e pronto. Ele não era besta e estava começando a suspeitar. Isso ficou muito claro para mim. Um dia tentei me impor contra aqueles idiotas, e os golpes foram tão severos que eles não se preocuparam em evitar meu rosto. Tive que mentir novamente para minha mãe, dizendo que fui assaltado no caminho de casa e que apanhei porque tentei reagir. Minha vida estava se tornando um inferno, e eu só pensava assim porque ainda não conhecia o que era o verdadeiro inferno. Com o tempo, fiz amizade com 2 garotos que também eram vítimas de bullying. Eles me contaram sobre uma saída fácil, um tipo de medicamento que supostamente nos colocaria para dormir e pronto. Até então, eu nunca havia considerado a ideia de retirar minha vida deste mundo como solução para encontrar a paz. O tempo passou e as coisas continuaram iguais. Nós estávamos fartos. Até que um dia me entregaram as pílulas caso eu decidisse tomá-las. Eu tinha curiosidade, mas decidi esperar. Infelizmente, aqueles 2 foram antes de mim. Dias depois, na escola,
anunciaram a morte desses 2 alunos. Segundo o relatório, se tivessem sido encontrados a tempo, poderiam ter sido salvos, pois o coração ia enfraquecendo lentamente até parar de vez. Eles não deixaram nenhuma carta, então fiquei profundamente abalado por eles. Éramos inteligentes e tínhamos notas acima da média. A escola ficou em choque com a forma como partiram, e eu era o único que sabia o motivo. Desde então, eu olhava para o frasco que me deram todos os dias, me dizendo que precisava criar coragem e tomá-lo, pois não aguentava mais a pancadaria que recebia. Não sei se eu já estava tão mal que comecei a ouvir vozes na minha cabeça. Elas me perguntavam se eu tomaria a mesma decisão covarde que aqueles 2 tomaram. Diziam que eu deveria fazer isso porque, nesta vida, eu não servia para nada. Comecei a pensar demais e então acordei decidido a tomar as pílulas. Fui para a escola como se nada estivesse acontecendo. De noite abracei meus pais depois do jantar e disse ao meu irmão o quanto o amava. Quando todos dormiram, tomei todo o conteúdo do frasco, me deitei na cama e fechei os olhos, esperando que tudo acabasse. E aqui vem a parte interessante. Foi como se eu tivesse adormecido e acordado de repente. Meu quarto estava escuro, então achei que as pílulas não haviam funcionado. Mas ao sair e entrar no quarto dos meus pais, percebi que sim, porque não havia ninguém. Corri até o quarto do meu irmão e ele também não estava lá. Mas aquilo definitivamente não parecia o céu, já que eu sentia um medo sem igual. Fora a minha respiração ou o toque dos meus pés no chão, tudo parecia diferente. Decidi então correr escada abaixo até a sala, e foi ali que vi várias pessoas com sorrisos assustadores me olhando fixamente. Lentamente, um deles se aproximou e me perguntou: "Quer ficar conosco?" Nunca senti tanto medo na minha vida. Nem sequer consegui gritar. Minha boca tremia, mas nenhum som saía. Quando todos começaram a andar em minha direção, não sabia o que fazer. Instintivamente corri, permanecendo mudo. Se meus pais não estavam ali, quem poderia me ajudar? Tudo o que passava pela minha cabeça era que eu havia cometido o pior erro da minha vida. Atrás de mim, eu ouvia os gritos deles dizendo que já não havia nada que eu pudesse fazer, que eu ficaria ali para sempre. Outros riam, dizendo que estavam ansiosos por uma alma fresca para devorar. Minha mente imaginava 1000 coisas com aquela palavra. Como última opção, corri para fora de casa e, quando cheguei ao jardim, me detive. Lá fora, havia mais daquelas figuras espectrais esperando por mim. Talvez fossem almas de outros que, como eu, haviam tirado a própria vida e agora eram forçados a atormentar outros. Ou talvez fossem demônios disfarçados. Não havia escapatória e eu não tinha para onde correr. Tudo o que pude fazer foi me ajoelhar. Quando eles perceberam que eu havia desistido, todos correram ao mesmo tempo para me atacar. Pedir a Deus por ajuda me parecia inútil, pois eu havia atentado contra o maior presente que Ele me deu, minha vida. Eu não procurei uma saída melhor. Me senti um covarde e aceitei que merecia aquele destino. Chorava desesperadamente e justo quando estavam prestes a me alcançar com suas mãos, acordei em uma ambulância, sendo reanimado. Me fizeram vomitar e expelir tudo o que ingeri. Foi assim que meus pais descobriram o que aconteceu. 2 semanas depois, quando me recuperei, confessei tudo. Aqueles garotos foram expulsos e na escola para onde foram, passaram pelo mesmo que me fizeram passar. Os próprios professores se encarregaram de expor o histórico deles. Fiz terapia por 2 anos e, graças a Deus, minha vida mudou. Mais uma vez digo a vocês, não cometam essa mesma estupidez. O que nos espera naquele mundo sombrio é muito pior do que qualquer coisa que vivemos aqui. É 1 milhão de vezes pior do que qualquer sofrimento que possamos enfrentar na Terra. Era Halloween de 2012. Nessa época, meus pais ainda estavam juntos e não tinham se divorciado. Então, meus irmãos e eu ficávamos todos juntos.
Mas a minha família tinha uma regra: metade de nós ia com ela e a outra metade ia com o meu pai. Tenho 5 irmãos, mas minha irmã mais nova ainda não tinha nascido, então éramos só nós 4. Minha irmã, que era cerca de 3 anos mais nova que eu, foi comigo e com meu pai, enquanto meu irmãozinho e minha outra irmã foram com minha mãe. Meu pai planejou nos levar para pedir doces em uma área diferente, que tinha casas maiores. Eu liguei para alguns amigos para ver se alguém queria ir com a gente. A maioria não pôde ir, mas uma amiga, Aubrey, disse que poderia. Então meu pai pegou ela na casa dela e fomos para um bairro grande, cheio de casas bonitas, diferente da minha. As ruas estavam cheias de casas decoradas e Aubrey e eu nos afastamos um pouco enquanto meu pai ficava com minha irmã. Eu estava cheia de energia e às vezes corria na frente, deixando minha amiga para trás, porque queria pegar mais doces e visitar todas as casas antes que o Halloween acabasse. No meio da coleta de doces, Aubrey e eu caminhamos tanto que não havia mais crianças ao nosso redor. Estávamos conversando sobre a escola e o que planejávamos fazer com todos os doces que tínhamos coletado, coisas aleatórias assim. Uns 7 minutos depois, ouvimos um som estranho de arranhado, como se algo estivesse sendo arrastado no chão. Era alto o suficiente para chamar nossa atenção. Nos viramos e vimos uma pessoa em uma fantasia assustadora de palhaço, segurando uma faca que no momento achávamos ser de mentira. Estávamos no meio da rua e, embora não tivéssemos certeza do que estava acontecendo, começamos a nos sentir desconfortáveis. Sempre tive medo de palhaços. Então, rapidamente acelerei o passo e Aubrey me seguiu logo atrás. A rua estava muito silenciosa e percebemos que estávamos bem longe de outras crianças, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Continuávamos olhando para trás para ver o palhaço. Depois de uns 30 segundos, ele parou de andar e simplesmente ficou ali parado, olhando para nós. Decidimos que deveríamos encontrar meu pai e então olhamos para o palhaço mais uma vez e, de repente, ele começou a correr em nossa direção a toda velocidade. Saímos correndo, gritando, sem nem prestar atenção para onde estávamos indo. Era uma rua íngreme e silenciosa, parecida com as estradas próximas aos meus antigos apartamentos, com quase ninguém por perto. O palhaço estava gritando enquanto nos perseguia. Eu não me atrevia a olhar para trás, mas depois Aubrey me contou que o palhaço estava com a faca levantada, como se fosse nos acertar. Nossos corações estavam disparados enquanto viramos uma esquina que nos levou a uma rua que reconhecíamos. Atravessamos a rua mal prestando atenção ao trânsito. Quando chegamos ao outro lado, de repente tudo ficou em silêncio. Os gritos pararam e percebemos que não ouvíamos mais o palhaço. Ele tinha sumido, não estava mais atrás de nós. Depois de correr por um tempo, finalmente encontramos meu pai e contamos tudo para ele. Ele acreditou em nós porque estávamos chorando e gritando, e também porque tínhamos apenas 13 anos. O olhar de medo em nossos rostos deixava claro que algo estava errado. Agora meu maior medo são palhaços, e sempre será assim. Aubrey e eu nunca esqueceremos esse momento, e ainda falamos sobre isso de vez em quando, ainda mais por conta do que aconteceu a seguir. No dia seguinte, me lembro perfeitamente de noticiarem que uma mulher foi esfaqueada até a morte nos arredores da cidade. Esse caso não chamou a atenção das pessoas, e alguns até diziam que esse era o verdadeiro espírito de Halloween. Bom, fizemos nossa parte e fomos até a polícia, mas nunca encontraram esse assassino. Meu nome é Ramon, e o que vou contar aconteceu há algum tempo, quando eu trabalhava como ambulante e tinha uma barraca de roupas aqui no interior de São Paulo. Esse é um dos mercados mais emblemáticos do estado. Essa fase da minha vida foi complicada, mas de certa forma também emocionante. O mercado era um lugar cheio de vida, com vozes que se misturavam com o aroma da comida de rua,
e a constante movimentação dos compradores em busca de antiguidades. No entanto, o que me aconteceu naquela vez me assustou bastante. Lembro-me claramente do dia em que vi o espelho pela primeira vez. Era um domingo de manhã, o dia mais agitado do mercado. Eu estava procurando algo para decorar minha barraca de roupas. Embora eu não vendesse produtos de luxo, queria dar um toque especial ao local para atrair mais clientes. Enquanto caminhava pelos corredores estreitos e entre as barracas cheias de mercadorias, um brilho chamou minha atenção. Era um espelho alto com uma moldura de madeira entalhada que parecia ter sido dourada em algum momento. A superfície do espelho estava ligeiramente opaca, mas refletia bem. Era uma peça bonita, muito mais elegante do que eu esperava encontrar em um mercado como aquele. "Quanto pelo espelho?" perguntei ao vendedor, um homem com uma expressão cansada. Ele me olhou por um momento antes de responder. "Só R$60, meu jovem. É antigo, mas é uma peça fina." Naquela época isso era um bom dinheiro. Não era pouca coisa. Acho que aqui estou entregando minha idade. Depois de pechinchar um pouco, fechamos o negócio em 50 conto. Eu o carreguei até minha barraca e o coloquei contra uma das paredes improvisadas do meu pequeno espaço. No começo, o espelho foi um sucesso. Ele realmente atraía a atenção dos clientes. Muitas vezes as pessoas ficavam mais tempo na minha barraca, experimentando roupas e se admirando nele. Em poucas semanas, minhas vendas aumentaram consideravelmente. No entanto, não demorou para que eu percebesse que algo não estava certo. Certa tarde, enquanto organizava as roupas, percebi que o espelho refletia algo estranho. Parecia haver um movimento no fundo, como se algo tivesse passado rapidamente atrás de mim. Virei-me, mas não havia ninguém. Achei que fosse apenas minha imaginação e ignorei. Mas os incidentes continuaram. Às vezes, ao fechar a barraca e dar uma última olhada no espelho, via sombras que não faziam sentido. Uma vez até jurei ter visto um rosto que não era o meu. Foi rápido, apenas um piscar de olhos, mas suficiente para me fazer duvidar da minha sanidade. E eu não fui o único a notar coisas estranhas. Alguns clientes também começaram a comentar sobre isso. "Moço, seu espelho é esquisito, tive a sensação de que algo estava me olhando", disse uma mulher enquanto experimentava uma roupa. Outra cliente afirmou que o reflexo não combinava com a realidade. Ela disse que, no espelho, vestia um vestido vermelho, mas, na verdade, estava experimentando um azul. Eu apenas respondi que era um espelho antigo e que talvez a luz às vezes o fizesse parecer estranho. Mas não pude ignorar o fato de que cada vez mais pessoas diziam coisas parecidas. A ideia de que havia algo de errado com o espelho começou a me incomodar. Uma noite, tive um sonho que me deixou profundamente pensativo. No sonho, eu estava sozinho na minha barraca e tudo estava escuro, exceto pelo reflexo do espelho que brilhava com uma luz que balançava. Aproximei-me para me olhar, mas o reflexo não era meu, pertencia a uma mulher. Ela tinha longos cabelos pretos e me observava fixamente, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando acordei, o sonho parecia tão real que tive dificuldade para voltar a dormir. Não contei a ninguém, mas a partir daquele momento, comecei a sentir uma conexão estranha com o espelho, como se ele estivesse sempre presente, mesmo quando eu não estava no mercado. No sábado à tarde, um homem de aparência peculiar chegou à minha barraca. Ele se vestia de forma simples, mas havia algo em seu olhar que me deixou nervoso. Ele olhou para o espelho por alguns minutos antes de dizer algo. "Ei, onde você conseguiu isso?" perguntou, apontando para o espelho. "Comprei aqui mesmo no mercado", respondi. "Você deveria se livrar dele. Esse espelho tem história." "Que tipo de história?" perguntei, mas o homem apenas me olhou fixamente antes de ir embora. Ele não disse mais nada, apenas me deixou com aquela dúvida. E isso foi o suficiente para me deixar inquieto a noite toda. Ele só queria me assustar,
Ou sabia de algo que eu não sabia? Decidi investigar um pouco mais sobre o espelho e fui perguntar ao vendedor que me vendeu, mas ele nem me deu atenção. Ah, meu amigo, é de uma casa antiga no centro. Trouxeram para mim quando estavam limpando o lugar depois de uma morte. A palavra morte me fez sentir um calafrio. Tentei conseguir mais informações, mas o vendedor não sabia muito mais. O único detalhe que ele me deu foi que a casa pertencia a uma mulher que vivia sozinha e que foi encontrada morta em circunstâncias estranhas. Embora eu tentasse me convencer de que tudo era apenas uma coincidência, não pude ignorar o fato de que, desde que trouxe aquele espelho para a minha vida, as coisas definitivamente não eram mais as mesmas. Os dias que se seguiram à descoberta de que o espelho vinha de uma casa marcada por uma morte trouxeram uma sensação constante de ansiedade sobre mim. Sei lá, me sentia mais estranho do que o normal. Embora eu tentasse seguir minha rotina no mercado, não conseguia evitar a sensação de que algo sombrio havia se instalado na minha vida. O espelho, que no início havia sido um atrativo para o meu negócio, começou a se tornar um fardo. Certa tarde, por exemplo, enquanto organizava as roupas na minha barraca, uma cliente habitual, Dona Maria, se aproximou para experimentar um vestido. Enquanto ajustava a peça em frente ao espelho, vi que sua expressão mudou de repente. Seu rosto ficou branco igual leite e ela deixou o vestido cair no chão. "Está tudo bem, Dona Maria?" Perguntei assustado pra caramba. Ela levou a mão ao peito e ficou olhando fixamente para o espelho. Eu não sei. Achei que tinha visto alguém atrás de mim, mas quando me virei não havia ninguém. Tentei acalmá-la, garantindo que provavelmente tinha sido um efeito da luz, mas seu medo era evidente. Ela acabou indo embora apressada, sem comprar nada, algo completamente fora do habitual para ela. Naquela mesma noite, enquanto estava fechando a loja, decidi olhar no espelho com mais atenção. Fiquei em frente a ele por alguns minutos, procurando alguma imperfeição ou explicação para os incidentes, mas tudo o que encontrei foi meu próprio reflexo. De qualquer forma, por alguma razão, parecia estranho. Algo no meu olhar refletia algo que não fazia sentido, como se não fosse completamente o meu. Nos dias seguintes, compartilhei minha vida com Cássio. Ele era um comerciante que trabalhava no mercado há anos e era bastante conhecido por vender antiguidades. "Esse espelho tem algo estranho, Cássio. As pessoas comentam, e eu também senti isso." O velho franziu a testa e ficou passando a mão na barba como sempre fazia. "Veja bem, Ramon, eu não sou um homem de acreditar nessas coisas do outro mundo, mas vou te dizer algo que aprendi nesses anos vendendo antiguidades. Às vezes, os objetos carregam a história de quem os possuía. Se esse espelho veio de uma casa marcada por tragédia, é provável que essa tragédia ainda esteja presa a ele." "E o que pode ser?" perguntei, sentindo um nó na garganta. "Primeiro de tudo, não deixe o medo te dominar. Mas se quiser ficar mais tranquilo, pode procurar alguém que entenda dessas coisas. Tem uma senhora no final do bairro que dizem saber lidar com energias e essas coisas. Tem até o papel dela no poste." Agradeci pelo conselho, embora a ideia de buscar ajuda espiritual me parecesse exagerada. No entanto, algo em suas palavras ficou ressoando em mim. Naquela noite aconteceu de novo. Sonhei com a mulher que tinha visto no espelho da primeira vez, só que dessa vez no sonho tudo era mais claro. Eu estava em um quarto, com paredes cobertas por sombras que pareciam se mover. No centro estava a mulher de cabelos escuros, me olhando com uma expressão que misturava tristeza e raiva. "Me ajude", sussurrou, mas o som preencheu todo o cômodo. Tentei falar, mas não conseguia emitir nenhum som. De repente, aquela coisa se aproximou mais, e seus olhos pretos como a noite se fixaram nos meus. Tudo virou um turbilhão de imagens distorcidas. Acordei suado, com o coração batendo forte como um pandeiro. Sua voz, apesar de ter sido apenas um sonho, ainda ressoava na minha cabeça.
No dia seguinte, decidi ir à barraca da senhora. Já tinha ouvido falar desse lugar muitas vezes. Diziam que lá se encontrava de tudo, desde ervas medicinais até serviços de curandeiros. Apesar do meu ceticismo, eu precisava de respostas. Quando cheguei, o ambiente era completamente diferente da área onde eu ficava. Depois de perguntar um pouco, cheguei até a barraca de uma mulher chamada Rosa. "Entre, meu filho", disse ela com um sorriso gentil. "O que o traz aqui? Precisa de uma limpeza?" Contei tudo sobre o espelho, os sonhos e os comentários dos clientes. "Esse espelho está carregado, jovem. Algo ou alguém ainda está preso a ele." "E a senhora pode me ajudar?" perguntei. "Posso tentar, mas preciso ver o espelho pessoalmente para entender com o que estamos lidando." Mesmo me sentindo desconfortável em levar o espelho até ela, aceitei. Algo no seu tom me convenceu de que essa era a única maneira de entender o que estava acontecendo. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação de medo. Decidi que no dia seguinte levaria o espelho a ela para que Rosa o examinasse. Mas dessa vez não era apenas a mulher no reflexo. Havia algo mais. Via-se uma sombra enorme e disforme que parecia nos observar da escuridão. Quando acordei, soube que não havia mais volta. Algo estava preso ao espelho e eu precisava descobrir o que era. Na manhã seguinte, carreguei o espelho no velho carrinho que usava para transportar mercadorias e segui até ela. O trajeto foi lento e tenso. Cada vez que olhava para o reflexo, tinha a sensação de que algo se movia dentro do espelho. Tentava me convencer de que era só nervosismo, mas a sensação ruim não passava. Quando cheguei à barraca, Rosa examinou o espelho. Seu olhar ficou fixo nele assim que o tirei do carrinho. "Eita, homem, esse espelho tem uma energia pesada", disse, passando as mãos pelo contorno do objeto sem tocá-lo. "Não é apenas um objeto carregado com um espírito. É um portal para algo maior." Suas palavras me fizeram arrepiar dos pés à cabeça. Dona Rosa pegou vários objetos de uma caixa. Velas brancas, um maço de ervas e um recipiente com algo que parecia ser sal negro. Fomos para os fundos de sua barraca e ela colocou as velas ao redor do espelho. Nisso começou a murmurar algumas coisas e conforme o aquilo avançava, o ambiente ficou pesado. Ficou frio de repente e uma das velas se apagou sozinha. Dona Rosa interrompeu o cântico e me olhou com seriedade. "O que quer que esteja aqui não quer ir embora. Vou precisar de ajuda." Ela saiu, chamou alguns colegas e quando voltaram, reiniciaram o ritual. Eu me mantive a uma distância segura, mas pude sentir uma descarga de energia intensa. Parecia que algo estava resistindo. Em um momento, Dona Rosa gritou algo em voz alta e jogou o sal negro no espelho. O que ela fez não deveria quebrá-lo, mas o vidro começou a vibrar e então estilhaçou-se. Quando tudo terminou, os pedaços de vidro estavam espalhados pelo chão. "Pronto. O bom é que não foi você quem quebrou", disse rindo. Ela recolheu os pedaços e disse que se encarregaria de descartá-los. Depois disso, me fez uma limpeza. Não sei se foi por isso, mas me senti incrivelmente leve, como se tivesse me livrado de todo o peso e preocupação que carregava. A partir daquele dia, as coisas começaram a melhorar. Os sonhos estranhos desapareceram e minha vida voltou ao normal, aos poucos. No entanto, nunca consegui esquecer o que aconteceu. Acabei me afastando do mercado de pulgas e procurei outro emprego. Não queria mais estar perto de antiguidades ou objetos com histórias desconhecidas. Sei que muitas pessoas ainda compram coisas nesses mercados e que, de fato, há peças lindas por bons preços. Mas um aviso: se algo não parecer certo, é melhor deixar para lá.